Oi, gente, meu nome é Maimara, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu trouxe pra vocês a resenha de Malibu Renasce e da trilogia Verão, então vamos lá! Como sempre, eu já vou iniciar aqui o vídeo me desculpando com vocês. Vocês devem estar vendo aí que nesse começo do ano, nesse verão aí, tá muito calor aqui pro lado do sul. E assim, eu acho que o único jeito de sobreviver aqui normalmente está sendo com ar-condicionado e eu não tenho ar-condicionado. Então, pra quem, né, pra nós, né, meros mortais aqui que não temos ar-condicionado, a gente simplesmente tá com a cara enfiada dentro do ventilador e está suando. A gente toma banho na água gelada e sai suando. Então, assim, está bem complicado, tá? Então, por isso, eu não tive como gravar esse vídeo sem ser com o ventilador ligado. Então, vocês vão ver o cabelo aí voando, tipo propaganda da Pantene, sabe? Tipo aquelas propagandas de shampoo, assim. Não, brincadeira. Enfim, então meu cabelo vai estar voando por conta do ventilador e também por conta do barulho do ventilador eu tive que gravar com o fone aqui do celular pro áudio não ficar extremamente péssimo pra vocês, tá? Então, me perdoem essas duas questões aí, mas vamos então direto para o vídeo, tá? Eu decidi fazer a resenha desses dois livros porque, o que tem a ver Malibu Renasce da Taylor Jenkins Reid com a trilogia Verão da Jenny Han? A história, o gênero e as autoras e a idade? Nada. Porém, os dois livros se passam numa época de verão. Malibu, Califórnia, sol, praia, surf, mar, verão, férias. E a trilogia Verão também, verão, férias, sol, mar, praia, protetor solar, conchinhas. Então, assim, na minha opinião, a vibe dos dois livros de verão tem a ver, tá? Então, por isso que eu acabei decidindo trazer os dois juntos. E também foram duas últimas leituras aí mais recentes que eu fiz e que eu gostei bastante, tá? Inclusive, eu fiz menção honrosa a esses dois nos vídeos de melhores lidos de 2021. Eles não entraram para o top 5, porque o top 5 tá, assim, simplesmente perfeito, mas eu fiz menção honrosa aos dois e a mais um livrinho que depois eu falo pra vocês, tá? Então, se você não assistiu, inclusive, corre lá assistir os vídeos de melhores de 2021, tá bom? Vamos começar então por Malibu Renasce da Taylor Jenkins Reid, declarando que eu amo essa capa, acho essa capa assim perfeita, maravilhosa, bem assim a cara de Malibu mesmo, e é da editora Paralela e tem 360 e poucas páginas, tá? Bom, então, gente, esse livro aqui eu li bem no finalzinho do ano, eu terminei um pouquinho antes da virada, ali do ano novo, tá? Inclusive, eu tava lendo esse livro enquanto eu fiz o vlog de viagem. Pra quem não assistiu o vlog de viagem também, vai lá dar uma olhada, vai assistir, que eu fiz com muito carinho. E lá eu posso mostrar um pouquinho mais, além dessa parte de leitura, eu consegui mostrar também um pouquinho mais, assim, da minha vida. Então seria bem legal se você fosse lá conferir, tá? Todos esses vídeos, todos esses links que eu estiver falando pra você aqui durante o vídeo, eles vão estar na descrição do vídeo, tá bom? Então, voltando aqui ao livro, que foi o terceiro livro que eu li da autora. Eu já tinha me surpreendido bastante com a escrita da autora por conta dos 7 Maridos de Evelyn Hugo e Daisy Jones and the Six, que também tem vídeo aqui no canal de resenha e do meu elenco dos sonhos, tá? Então também vai lá assistir. E daí nessa terceira leitura eu já tava assim completamente esperando que eu fosse, obviamente, gostar do livro, né? Porque as outras duas leituras foram incríveis, foram perfeitas, foram maravilhosas. Só que as outras duas leituras a gente teve mais daquela questão do mundo dos famosos, né? Uma indo pro lado de atriz e outro pro lado de banda, de música e shows, etc. Mas a gente teve muito a fama envolvida, né, nos livros. Nesse aqui, eu acreditava que a gente também ia ter muito disso no livro, porque aqui a gente acompanha a história dos 4 filhos do Mike Riva. Mike Riva é um dos 7 maridos da Evelyn Hugo. Mike Riva abre um dos shows muito decisivos ali para a banda dos The Six. Ele tá presente, né, nas outras histórias e ele é muito famoso. Então, por serem os 4 filhos do Mike Riva, eu acreditava que a gente também ia presenciar aqui muito esse mundo aqui da fama, das estrelas, etc. Quase como se fosse uma família Kardashian, entende? Então, eu literalmente achava que ia ser quase que acompanhar umas Kardashians da vida, né? Só que não é exatamente
exatamente assim, pelo contrário, tá? 4 irmãos aqui, quando a gente chega no momento presente do livro, eles são sim conhecidos, uns mais do que outros, né? Uns muito mais do que outros, mas no geral todos são conhecidos, são famosos e principalmente eles já são famosos por si só, por serem filhos de quem são, né? Então a gente tem sim essa questão da fama e de todo mundo de Hollywood, das pessoas famosas, etc. Mas ela não é tão presente quanto eu imaginava. A gente acompanha muito isso quando a autora narra no presente. Quando a gente volta no passado, a gente não vê absolutamente nada dessa parte de fama, entende? Então, eu achei interessante, porque foi uma outra perspectiva de escrita, né, da autora, porque ela saiu um pouquinho aí desse mundo de Hollywood, desse mundo da fama, por mais que a história tenha isso, mas a gente acompanha no passado vários momentos em que a fama e o dinheiro e o glamour não estavam presentes, pelo contrário, né? Era até o oposto disso, se duvidar. E também nesse mundo fora do glamour, a autora também escreve muito bem, tá? A questão aqui é que a autora cria personagens muito cativantes. Então, eu dei esse alerta pra vocês porque talvez vocês venham ler o livro igual eu estava vindo, já com a perspectiva que ia ter todo aquele glamour, e tem sim, em grande parte do livro, mas em grande parte do livro não tem. É uma outra perspectiva, não tem glamour, não tem fama, não tem isso, não tem aquilo. É uma outra parte que a gente não conhece da escrita da autora, tá? E agora falando da história do livro em si, né, e da forma que ele é escrito, a gente, como eu disse, acompanha os 4 filhos aqui do Mike Riva, tá? A gente tem a Nina, a gente tem o Jay, a gente tem o Woodson e a gente tem a Cat, tá? Então são esses 4 na ordem aí da mais velha para mais nova. 4 não poderiam ter personalidades mais diferentes. Eles são incrivelmente diferentes um dos outros, em todos os âmbitos, tá? E daí a gente começa o livro lendo, sabendo que vai acontecer uma festa lá em Malibu e nessa festa pegar fogo, do modo figurado e do modo concreto mesmo, né? Então a gente já sabe que o negócio vai esquentar, que a bomba vai explodir, que coisas vão rolar pelo ar aí. Então a gente já começa o livro preparado pra treta, basicamente isso. Só que daí quando você começa a ler o livro, a única coisa que não tem nele, a princípio pelo menos, é treta. Pelo contrário, ele é um livro mais lento de ser lido, não é aquele livro mais frenético, igual a gente está acostumado com a escrita da autora. É um livro mais lento, é um livro mais devagar, é um livro mais da paz, é um livro tipo bem vibe Malibu. Tranquilo, calmo, sossegado, ameno. Então a gente vai lendo uma história mais suave a princípio, tá? E daí a gente começa a intercalar o presente com o passado. O presente começando 7 horas da manhã, quando é o tal dia desta festa, com o passado. E daí no presente a gente começa a conhecer um pouco dos irmãos, mas ainda fica tudo muito anuviado, assim, a gente não conhece de fato quem são os irmãos. E daí começa a intercalar com partes do passado, onde a gente vai conhecer ali a história do Mike Riva com a June, né? Então da mãe e do pai desses 4 irmãos. A gente conhece como eles se conhecem, como eles decidem ficar juntos, os primeiros encontros, quando eles se casam, quando eles têm os filhos, quando o Mike começa a ficar famoso, porque a June conheceu o Mike antes dele ser famoso, né? E daí a gente vai conhecendo toda essa história do passado, intercalando com a história do presente. Então, conforme o presente vai se concretizando e vai chegando mais próximo da hora da festa, a gente também vai conhecendo o passado. Então, é um momento de conhecimento dos personagens ao mesmo tempo. Porque durante o dia, a gente vai tendo descrições ali dos personagens e a gente vai entendendo em que momento eles estão naquele dia, né? E quais problemas que envolvem a vida deles naquele dia. E ao mesmo tempo a gente vai conhecendo toda a história do passado, né? Passando ali para quando eles têm os filhos. Também a gente vai conhecendo quando começa a entrar a fama, o porquê que o Mike é um péssimo pai, toda a história de superação aí desses irmãos de terem que se virar e etc. Mas que trouxe também muita cumplicidade e muita parceria entre eles, né? Então a gente vai juntando todo esse conhecimento do passado deles e por tudo que eles passaram na vida com o momento do que tá acontecendo ali com eles no presente e o que tá impactando a vida deles no presente. Em certo momento, as histórias chegam no mesmo ponto, que é quando a festa está na metade e a gente termina de saber tudo sobre o passado.
e daí tudo se liga. E nesse ponto, as coisas que a gente descobriu durante o dia estavam atormentando os irmãos, ou que estavam ali em questão ali dos irmãos, começa a querer explodir. Os segredos começam a querer vir à tona, as descobertas começam a querer vir à tona, e em determinado momento tudo é revelado, tudo explode na cara e na cabeça de todo mundo no meio da festa mais badalada de Hollywood. Então, algumas coisas consertam, outras não tem mais conserto. A gente vê ali no final o desenrolar dessa história, tá? Então é assim que o livro é narrado, é assim que as coisas acontecem. Eu gostei muito da forma que a autora escreveu esse livro, porque, como eu disse, ele não tem aquela coisa frenética dos outros livros, ele é um livro muito mais tranquilo e calmo de ser lido. Eu gostei do fato dela novamente intercalar passado com futuro. Gostei do fato de ela ter inserido momentos da vida das pessoas que o glamour não fazia parte, então a gente vê uma outra faceta aí da escrita da autora. E eu também gostei muito da forma que ela ligou todos esses pontos e todas essas conexões até aquele ápice que é quando tudo explode, tudo acontece, como que as coisas se desenrolaram. Eu achei muito interessante, muito inteligente a forma que ela fez isso. E eu gostei bastante, tá? E outro ponto que eu gostei muito também é que durante a festa, enquanto essa festa acontece, a gente vai vendo um pouquinho sobre os convidados que estão nessa festa. Às vezes a gente vê 2, 3 páginas sobre determinado convidado. A gente não vê muito em quantidades de páginas, mas em 2, 3 páginas a autora consegue passar uma profundidade daquele personagem pra gente incrível. Ela consegue pegar várias pessoas que estão naquela festa e ela faz você conhecer um pouco e se interessar por um pouco e entrar lá no âmago da pessoa, do que ela tá sentindo, do que ela tá passando, quem ela é, o que ela gostaria de ser, em que momento da vida ela tá, em apenas 2, 3 páginas. Então, assim, é incrível o quanto a autora consegue fazer a gente se afeiçoar aos personagens. E eu também amei ver a evolução e a descoberta desses 4 irmãos, né? Não as descobertas de informações, mas as descobertas deles mesmos, né? O que eles descobriram sobre eles, sobre as personalidades deles, sobre o que eles querem, sobre onde eles estão, onde eles queriam estar. Então, a evolução desses personagens foi uma coisa incrível também de se ver. As únicas coisas que eu não gostei muito aí no livro é que eu achei ele em determinados momentos um pouco parado, a leitura um pouquinho lenta, um pouquinho devagar, né? Então, se você estiver naquele momento que você já não tá conseguindo ler muito, talvez você não consiga engrenar muito bem no livro quanto em outros da autora. Mas se você tá naquele momento que você tá lendo legal, então não tem problema nenhum. E outra coisa que eu senti falta também foi de saber o depois do final, o que acontece, sabe? E aí, isso aqui ficou sem resposta. E beleza, aqui eu gostaria de saber um pouquinho mais, tá? Mas e aí? Aconteceu isso e agora? E agora? Sabe assim? Com aquele e agora? Tá, mas e aí? Sabe? No finalzinho do livro. Então, pelos agradecimentos ali dela do livro, eu acredito que ela vai escrever, não sei se uma continuação, mas talvez um spin-off, talvez algum outro livro que faça a gente descobrir mais coisas sobre a história ali dos personagens de Malibu. Mas ficou um gostinho ali de quero mais, ficou algumas pontas soltas e pelo agradecimento acredito que venha um outro livro por aí. Então eu achei bem legal, gostei bastante da leitura e acho que vocês também vão gostar bastante. Agora eu vou falar sobre a trilogia Verão, tá? Eu estou com aqui o box da Intrínseca e são 3 livros. A gente tem o primeiro, O Verão que Mudou Minha Vida, Sem Você Não É Verão e Sempre Teremos o Verão. Não vou tirar aqui da caixinha para não fazer muita bagunça, mas os 3 livros são bem fininhos e tem um formato bem pequenininho, então é bem rápido de ler. Inclusive, eu li esses livros aqui um em cada dia, tá? Foi realmente isso, um livro em cada dia, então em 3 dias eu li essa trilogia inteira. Inclusive, temos o vlog de leitura da trilogia Verão, foi o primeiro vlog que eu gravei na minha vida, então eu vou deixar o link aqui pra vocês também, pra vocês irem lá ver minhas reações, tá? Mas deixando claro que durante o vlog tem spoiler, tá? E nessa resenha que eu vou fazer aqui não tem spoiler, então pra quem não se importa ou pra quem já leu, é legal ir lá e acompanhar porque ficou muito legal. Então, a trilogia Verão, como o próprio nome já diz, como até a capa dos livros e do box mostra por si só, é completamente imersa dentro da época de verão. Aqui a gente tem
a Belly, que é a nossa protagonista, a nossa personagem principal, e a Belly, junto com seu irmão Steven, que é um pouquinho mais velho que ela, sempre passa as férias na casa de praia de dois irmãos, o Conrad, que é o mais velho, e o Jeremy, que é o mais novo. Por que eles passam as férias sempre juntos? Porque a mãe dos meninos e a mãe da Belly com o irmão são amigas há séculos. Então, desde que eles se entendem por gente, eles passam todos os verões juntos, né? Essas duas famílias aí, menos os pais, que normalmente estão ausentes, mas as duas mães com seus filhos sempre estão na casa de verão. E a gente vê ali que os três meninos sempre estão juntos e a Belly, sendo a mais novinha e sendo menina, acaba ficando um pouco excluída aí da história, né? Então, ela sempre tá tentando ser incluída na brincadeira deles, sempre tá tentando chamar a atenção deles, e ela sempre teve um amor platônico pelo Conrad, que é o irmão mais velho. E a gente vai acompanhando aí, durante o primeiro livro, a narrativa do presente com a narrativa do passado. Então, quando a gente tá na narrativa do passado, a gente vai tendo histórias e curiosidades sobre todos os outros verões de antigamente. E durante a narrativa do presente, a gente vai tendo ela narrando este verão que está acontecendo agora, que, se eu não me engano, ela está ali com 15 anos para fazer 16 anos. E neste verão, tudo mudou, porque a Belly agora não é mais uma criança, ela já é uma adolescente, ela já está virando uma mulher, o corpo dela mudou, a cabeça dela mudou, as formas dela mudou, a personalidade, a forma de se comportar dela mudou, e os meninos também mudaram muito. Além disso, também tem alguns segredos aí entre as famílias, entre as duas mães principalmente, que vão trazer muita mudança pra história, muito drama pra história, inclusive, tá? Então a gente acha que tem essa pegada muito leve na história, mas na verdade a história é muito mais profunda, muito mais dramática e muito mais intensa do que todo mundo espera. Então a gente tem uma narrativa leve, a gente, por estar no clima de verão, tem uma história leve, pelo foco da história ser a narrativa de um romance de verão de uma adolescente, é uma história leve, mas os assuntos tratados e os acontecimentos que se passam aí durante toda a trilogia são sim mais intensos, são sim de repente até um pouco dramáticos aí, tá? Então ele é um livro leve e não é ao mesmo tempo, tá? Então nesse primeiro livro é isso que a gente vê também esses dois irmãos aí de repente começando a enxergar a Belly, só que o problema é que não é só o Conrad, por quem ela sempre foi apaixonada, que começa a enxergar a Belly. O Jeremy também começa a enxergar a Belly. Então a gente tem aí os dois irmãos acordando pra vida de certa forma, né? E daí no segundo livro a gente também tem a narrativa intercalando o passado com o futuro. A diferença é que a narrativa do presente narra o próximo verão, que seria o verão em que a Belly está com 16 anos, quase fazendo 17, com o passado, que seria esse um ano entre o último verão, que foi o verão que mudou a vida dela, com este verão de agora. Quando chega nesse verão de agora, a gente fica assim, hã? Porque a forma que termina a história no primeiro livro não faz sentido nenhum com a forma que começa a história no outro livro, entende? Você fica completamente fazendo várias teorias na sua cabeça do porquê que as coisas estão daquele jeito no momento. O que aconteceu durante o ano que a história reverteu e mudou tanto assim o processo do jeito que tava, entendeu? E daí a gente vai, aos poucos, descobrindo aí o último ano, o que foi acontecendo, o que foi se passando, e vai entendendo por que as coisas chegaram nesse ponto. E no presente a gente tem aí que, por algum motivo, né, por alguma questão, ninguém vai poder ir passar essas férias de verão lá na casa de praia. Todo mundo tá abalado por isso, e o motivo que se deu pra isso acontecer também é muito forte, é muito complexo, é muito intenso, e tá todo mundo abalado de certa forma. E por algum motivo o irmão mais velho, Conrad, ele some completamente, e a Belly, com o irmão mais novo, vai em busca desse outro irmão. Então isso faz com que os dois se aproximem, e no final das contas o Conrad estava na casa de praia. Então no final de tudo, todo mundo acaba voltando pra casa de praia de qualquer forma. A gente depois descobre o porquê desse outro irmão tá lá, a gente descobre o porquê de todos terem que ter ido pra casa de praia novamente, tipo, isso tinha que ter acontecido. E lá na casa de praia, a gente descobre vários outros segredos, a gente descobre vários outros sentimentos, e a gente abre vários novos problemas. Então a gente soluciona coisas que ficarem aberto e a gente abre diversas coisas novamente, deixando muita coisa solta pro terceiro livro.
E no terceiro livro, então, a gente começa ali com 2 anos depois, né? Então, se no segundo livro a Belle estava com 16 para 17, no terceiro livro ela está com 18 para 19. Então agora a Belle já está na faculdade, ela já teve o primeiro ano, né? Ela vai começar o segundo ano aí depois das férias. Então a gente já vê uma Belle diferente, a gente já vê um contexto da vida dela que não é mais de ensino médio, é de faculdade, então já é um contexto diferente. A gente já vê os outros personagens também muito diferentes. E 2 anos se passaram, então pulou bastante coisa. E também a gente intercala passado com o futuro. A diferença é que agora a gente não vai intercalar só com o passado da Belle. A gente vai intercalar com o passado dos 3, da Belle e dos 2 irmãos, né? Daí a gente vai ver o que aconteceu com a Belle nesses últimos 2 anos. A gente vai ver o que aconteceu com o Jeremy nos últimos 2 anos. E a gente vai descobrir o que aconteceu com o Conrad nos últimos 2 anos. E com a narrativa do presente, a gente vai também ir desenvolvendo aí algumas coisas que estão acontecendo. Então no presente a gente encontra uma Belle que está namorando um desses 2 irmãos há 2 anos. E a gente vai ter um pedido de casamento e a gente vai ter um outro irmão descobrindo seus sentimentos e se declarando. E a gente chega finalmente a um impasse, né? De uma pessoa que a Belle está namorando há 2 anos para uma outra pessoa se declarando. E no fundo a gente sabe que a Belle sempre amou os 2 irmãos de forma diferente. E no fundo, desde o começo da leitura, a gente sabe que a Belle vai partir o coração de um desses 2 irmãos. E daí, a história vai se desenrolando o tempo inteiro. Eu sinto que até a última página do terceiro livro, eu não sabia com quem a Belle iria ficar desses 2 irmãos. Se é que ela ia ficar com um dos 2 no final. Então, a autora escreveu de uma forma muito boa, o tempo inteiro enganando a gente, o tempo inteiro dando brechas pra gente pensar coisas diferentes e em várias possibilidades. E finalmente, na última página, a gente consegue descobrir o que aconteceu. Então, é uma leitura intensa, uma leitura emocionante, que você vai, e o tempo inteiro você também não sabe pra quem você torce, pra qual dos 2 irmãos, porque o Conrad é extremamente fechado, o Jeremy é completamente extrovertido, então eles têm personalidades muito diferentes. Os 2 acertaram muito com a Belle em diversos momentos, só que em momentos diferentes, né? Cada um foi muito importante e acertou muito com a Belle em algum momento, mas cada um dos 2 também falhou, avacalhou e ferrou muito com a Belle e com o psicológico dela em muitos momentos. Então você não consegue também se decidir de qual dos 2 irmãos que você quer que ela fique, né? Então é um triângulo amoroso aí incrível que a gente acompanha. É uma história super gostosa. Inclusive, já parece que em 2022 mesmo que vai lançar aí uma série baseada no primeiro livro desses 3, né? Então provavelmente vão ter outras temporadas aí baseadas no segundo e no terceiro livro. Então é muito gostoso de acompanhar, tá? Vale a pena, é um romance muito gostoso, é um romance muito leve, muito infância, verão, primeiro amor, juventude, só que ao mesmo tempo não é tão bobo e besta quanto a capa e o assunto diz que é, né? Ele tem também coisas muito intensas, muito dramáticas, muito importantes, muito angustiantes, muito apreensivas durante a história, que também é gostoso de acompanhar. Todo o decorrer, toda a história desses três aí foi muito gostosa de acompanhar. Todo o desfecho, toda a maturidade, tudo que eles passaram também, assim, é muito bacana, tá? Então, é mais uma leitura aí que eu indico muito pra vocês, tá? E eu espero de coração que vocês tenham gostado das 2 resenhas. Não se esqueçam de me seguir no meu perfil social do Instagram e no perfil literário. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir, de comentar. E caso vocês forem comprar alguma coisa na Amazon, por favor, não se esqueçam de comprar pelo meu link, que vai estar também aqui na descrição do vídeo, que não muda nada pra vocês e ajuda bastante aqui o perfil, tá bom? Então, até um próximo vídeo. Tchau, tchau!